Oi, pessoal! Estou de volta para aprofundar o que conversamos no episódio anterior. Muitos de vocês me perguntaram: ok, entendi os conceitos, mas na prática, como faz? E essa é uma pergunta muito boa, porque entender uma ideia é uma coisa, mas aplicá-la no caos do dia a dia é outra completamente diferente. Hoje quero levar vocês para dentro dos meus dias, mostrar exatamente como uso essas ferramentas e como vocês também podem usá-las. Nada de teoria abstrata, só exemplos reais que eu mesma vivi. Vamos começar com a inversão do desejo. Essa é a ferramenta que nos ensina a querer a dor em vez de evitá-la. Eu sei que parece loucura, mas deixa eu mostrar como realmente funciona. Imaginem essa cena. São 8 da noite para vocês estão no sofá depois de um dia pesado. Deveriam estudar para aquela prova que está chegando, mas estão cansados. A mente diz: vai, começa amanhã. Relaxa hoje. E aí, vocês ligam a Netflix. Esse é o momento perfeito para a inversão do desejo. Antes de ceder, parem um momento. Fechem os olhos. Vejam o desconforto que estão evitando como uma nuvem cinza na frente de vocês. Estão vendo essa nuvem? Ela é feita do esforço de estudar, da frustração de não entender logo de cara, da chatice de abrir mão do descanso. Agora, em vez de virar as costas, façam algo que vai contra o instinto. Olhem para essa nuvem e digam mentalmente: com força, vem para cima, eu quero atravessar você. Imaginem que estão se movendo em direção a essa nuvem, entrando nela. Sintam o desconforto, mas continuem avançando. Quando abrirem os olhos, algo terá mudado. Não é mágica, é assim que funciona. Vocês ainda vão sentir cansaço, mas também vai ter uma energia nova, então, uma energia que vem de dizer sim, em vez de não, para a vida. Peguem os livros e estudem mesmo que só meia hora. Vocês vão perceber que essa meia hora vale mais do que 3 horas feitas sem vontade no dia seguinte. Eu uso essa ferramenta toda manhã quando o alarme toca para a academia. A cama está quentinha, lá fora está frio, meu corpo diz para ficar. Eu vejo aquela nuvem de desconforto e entro nela. Vem para cima. Eu levanto. E toda vez que faço isso, me sinto mais viva. Vamos passar para o amor ativo. Essa é a ferramenta para sair do labirinto do ressentimento. E acreditem, todos nós entramos nesse labirinto mais vezes do que pensamos. Deixa eu dar um exemplo prático. Vocês estão no trabalho e um colega leva o crédito por algo que vocês fizeram, ou fala algo ofensivo. A reação natural é raiva. E aí o que acontece? Vocês passam o resto do dia pensando nisso. Imaginam o que deveriam ter respondido. Ficam cada vez mais com raiva. Enquanto isso, aquela pessoa está vivendo a vida dela tranquila, enquanto vocês estão presos. É assim que eu uso o amor ativo nesses casos, assim que percebo que estou entrando no labirinto. E percebo porque estou repetindo mentalmente a mesma cena pela terceira vez. Eu paro onde quer que eu esteja. Imagino meu coração no centro do peito. Vejo ele como uma luz quente. Depois imagino essa luz se expandindo, ficando maior. E dessa luz, mando um raio em direção à pessoa com quem estou com raiva. No começo, é muito difícil. A mente se rebela. Como assim? Eu deveria mandar amor para alguém que me tratou mal? Mas continuem. Não precisa ser um amor sentido no início. A intenção é suficiente. Mandem essa luz e repitam mentalmente: eu desejo que você fique bem. Eu desejo paz para você. Se fizerem isso toda vez que o pensamento voltar, e ele vai voltar, algo
começa a mudar. A raiva perde a força sobre vocês. E vocês vão ver aquela pessoa de forma diferente. Não mais como um inimigo, mas como um ser humano com seus próprios medos e fraquezas. Agora vamos falar da autoridade interior. Essa ferramenta é essencial para quem trava quando precisa se expressar. E quantos de nós fazemos isso? Deixa eu dar um exemplo que talvez vocês reconheçam. Vocês estão numa reunião no trabalho, ou na aula, ou numa conversa em grupo. Vocês têm uma ideia, algo para dizer, mas não dizem, porque na cabeça de vocês aquela voz começa na hora. E se eu falar algo idiota? E se me julgarem? Essa voz vem da sombra de vocês, aquela parte que se sente inadequada. O problema é que quanto mais vocês escutam essa voz, mais se censuram. E quanto mais se censuram, menos autênticos são. Vocês se tornam uma versão desbotada de si mesmos. A autoridade interior funciona assim. Antes daquela situação onde vocês sabem que vão travar, fechem os olhos e imaginem a sombra de vocês. Eu vejo ela como uma versão menor e assustada de mim mesma, parada ali no canto. Em vez de empurrar ela para longe ou ignorar, chamem ela. Digam, vem aqui. Eu preciso de você. Você tem a coragem de se expressar que eu não tenho. Você não tem medo de ser imperfeita. Fica do meu lado. E imaginem ela se levantando e vindo ficar ao lado de vocês. Quando chegar o momento de falar, falem. Vocês ainda vão sentir a ansiedade, mas também vai ter outra coisa. Uma energia mais selvagem, mais autêntica. Não se preocupem em falar as coisas perfeitas. Digam o que realmente pensam. Tropecem nas palavras se precisar. Importa. Vocês estão expressando a voz verdadeira de vocês. O fluxo de gratidão é a ferramenta mais simples, mas incrivelmente eficaz. Eu uso toda vez que percebo que estou entrando numa espiral de pensamentos negativos. Aqui vai um exemplo. Vocês têm um prazo importante chegando e a mente começa a se preocupar. E se eu não conseguir? E se eu fracassar? Quanto mais se preocupam, mais a ansiedade cresce e menos conseguem se concentrar. Quando perceberem isso, onde quer que estejam, e comecem a listar mentalmente as coisas pelas quais são gratos, mas prestem atenção. Não coisas genéricas, coisas específicas, concretas, presentes neste momento. Por exemplo, sou grata por essa cadeira em que estou sentada que me sustenta. Sou grata pela luz que entra pela janela. Sou grata por poder respirar sem esforço. Sou grata por essa xícara de café quente. E incluam também coisas negativas que não mais estão acontecendo. Sou grata por não estar doente. Sou grata por não estar sem casa. Sou grata por não ter perdido as pessoas que amo. Continuem por pelo menos 2 minutos. No começo vai parecer forçado, mas depois de um tempo algo vai mudar em como vocês se sentem por dentro. A ansiedade vai ficar mais leve. E vocês vão perceber que neste momento, agora mesmo, vocês estão bem. O problema está no futuro imaginado, não no presente real. Por fim, o risco. Essa é a ferramenta que uso quando sinto que estou prestes a desistir, quando a motivação cai, quando a preguiça toma conta, quando a parte H sussurra para mim. Vai, você pode fazer amanhã. Fechem os olhos. Imaginem que estão muito velhos no final da vida. Vocês estão numa cama, olhando para trás. Estão vendo a vida de vocês como se fosse um filme que já acabou. E daquela perspectiva, olhem para este momento. Hoje. Agora. O que vocês veem? Veem este dia desperdiçado em procrastinação? Ou veem alguém que teve coragem de agir mesmo quando não estava com vontade? Aquela versão de vocês no leito de morte está olhando para vocês e está dizendo: não desperdice este dia, ele nunca vai voltar.
Você está vivo agora. Haja agora. Eu uso essa ferramenta toda vez que estou prestes a adiar algo importante. Me vejo velha no final e me pergunto: quero lembrar deste dia como um em que cedi ou como um em que escolhi realmente viver. A coisa linda dessas ferramentas é que quanto mais vocês usam, mais automáticas elas ficam. No começo vocês têm que lembrar de fazer, é um esforço, mas depois de semanas de prática, elas se tornam parte de vocês. Mas tenho que dizer a verdade, vão ter dias em que vocês vão esquecer, dias em que vão voltar aos velhos padrões e tudo bem. Não se trata de ser perfeito, se trata de ter ferramentas para usar quando lembrar, quando precisar. Quando perceberem que passaram dias sem usá-las, não pensem: eu fracassei, melhor desistir. Pensem em vez disso: ok, eu esqueci, recomeço agora. Não existe ponto sem retorno. Vocês sempre podem recomeçar. Uma coisa que me ajudou muito foi encontrar um momento fixo no dia para usar pelo menos uma ferramenta. Para mim é de manhã. Assim que acordo, antes de pegar o celular, uso o fluxo de gratidão. Virou um hábito como escovar os dentes. E esse hábito me lembra que tenho as ferramentas disponíveis para o resto do dia. Vocês também podem escolher um momento de manhã, à noite, antes de dormir, na pausa do almoço. E nesse momento, usar uma ferramenta. Qual não importa, mas façam todo dia. Essa constância vai fazer a diferença. Quero deixar vocês com um último pensamento. Essas ferramentas não vão tornar vocês ricos, famosos ou perfeitos, mas vão dar algo mais valioso: a capacidade de enfrentar a vida em vez de apenas aguentar. A capacidade de escolher como reagir em vez de ficar à mercê das circunstâncias. Não é o poder de controlar tudo o que acontece com vocês. Isso é impossível. É o poder de controlar como vocês respondem ao que acontece. E isso faz toda a diferença. Então, eu convido vocês a tentar. Não amanhã, não semana que vem. Hoje, agora. Escolham uma ferramenta e usem, mesmo que só por 1 minuto. E amanhã, façam de novo. E aos poucos, vocês vão se tornar pessoas diferentes, mais corajosas, mais livres, mais autênticas, mais vivas. A jornada deste episódio também termina aqui. Não é um fim, mas apenas uma parada que marca mais uma etapa na nossa jornada de crescimento interior.